Maravilha, então. Novamente, boa noite a todos. Desculpa aí o problema técnico aqui no meu notebook, seu pau. Mas Boa agora noite. vamos começar, então. Gente, então é o seguinte. Recapitulando aqui a nossa primeira aula, para situarmos um pouquinho, o que acontece? Nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando de direito processual, né? Teoria geral do processo. É o quê? É uma disciplina que vai estudar o quê? Vai estudar as regras processuais que são estabelecidas para diversos ramos do direito processual. Essas normas, elas valem para o direito o direito processual do trabalho, o direito processual civil, o direito processual penal. É a base de todas as disciplinas que tratam de processo. Ok? Então, nós trabalhamos na aula passada o quê? Nós trabalhamos na aula passada a diferenciação entre direito material e direito processual. Direito material é o quê? É o conjunto de princípios e regras que vai regular ou regulamentar a convivência humana. Nós já sabemos isso aí de cor e salteado. Beleza, professor? E o que é o direito processual? É o direito no qual o cidadão tem de ver analisado a lesão ou ameaça de lesão pelo Estado. Jurisdição é o Estado dizer o direito. Então, nesse caso, quando eu falo assim, ó, o cidadão tem direito à jurisdição, o cidadão tem direito a quê? O Estado, ele analise a sua pretensão ou aquilo que foi uma ameaça de lesão, o Estado deve analisar. O juiz não pode se quedar a analisar uma situação, um processo. O que significa esse quedar? O juiz não pode se esquivar da análise de um pedido de um processo. Então vamos lá, gente. Unidade 2. Vamos falar hoje da ação. O que seria a ação? Vamos trabalhar, então, vários conceitos aqui. É uma matéria bem teórica, então peço a vocês que prestem bastante atenção. Se não souberem, peço que vocês me interrompam, me perguntem, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos falar o que é ação. Então, quando você vai a um advogado, você fala assim, doutor, oi, eu quero entrar com uma ação. É assim? Quero entrar com uma ação trabalhista, quero entrar com uma ação na vara de família, eu quero entrar com uma ação civil, eu quero entrar com uma ação de consumidor. Então, quando você fala isso com um advogado, o que você realmente você quer? Já pensaram nisso? Doutor, eu quero entrar com uma ação. O que significa essa ação? Qual é o objetivo de você ingressar com uma ação? Alguém pode me dizer aí? Alguém tem uma ideia sobre isso? E aí? Ninguém tem ideia? Então, gente, o que é ação? Ação é o direito ou poder do cidadão exigir a prestação jurisdicional. De novo, o que é ação? É o direito ou o poder do cidadão exigir uma prestação jurisdicional. O que significa isso? Eu tenho uma pretensão e eu vou exigir que o Estado analise a minha pretensão. Exemplo, eu comprei um lote na Lua. Professor, você já vem com essa história de novo de lote na Lua? Sim. Comprei um lote na Lua. Paguei 100 mil reais por esse lote na Lua. Comprei esse lote na Lua na mão da corretora Sara Reis. Sara Reis me vendeu um lote na Lua por 100 mil reais. Disse que eu ia ganhar ainda o transporte via foguete. Eu acreditei na Sara e comprei esse lote na Lua. E, passados-se 2 anos, eu não recebi a minha escritura, não recebi o meu registro, e muito menos não recebi a minha passagem de ida para a Lua. Eu
triste, chateado, ingresso com uma ação contra a Sara Reis Corretora. Dizendo o seguinte, juiz, eu comprei um lote na Lua, eu tenho aqui o comprovante de transferência, só que a corretora Sara Reis, ela me enganou. Ela não transferiu o lote da Lua para o meu nome, e além disso, ainda se negou a me passar o transporte para a Lua. Beleza. O juiz vai pegar aquela pretensão. Você acha que ele pode falar o seguinte: trata-se de um maluco, trata-se de um louco, trata-se de um inimputável do artigo 26, eu não vou examinar esse processo. Gente, é uma pergunta. O juiz pode fazer isso? E aí? Pode não. Fala comigo. Pode não, Filipão, pode não. Sim ou não? Pode ou não pode? Pode não. Não. Por que ele não pode? Ele não é o juiz? Ele não exerce jurisdição? Ele não é o Todo-Poderoso? Que dorme pensando que é Deus e acorda achando que é Deus? E aí? Pode ou não pode? Não. Gente, ele não pode por quê? Porque eu falei agora o conceito de ação. É o direito ou poder do cidadão de exigir a prestação jurisdicional. Ou seja, você e eu, cidadãos, nós temos o quê? O direito de que o Estado, ele preste uma tutela jurisdicional. Tutela significa proteção. Jurisdicional significa o Estado deve dizer o direito. O Estado tem a função de apaziguar os conflitos, né? E trazer o quê? Pacificação social. Gente, o direito de ação está previsto na Constituição, está no artigo 5º, inciso 35. O que esse artigo fala? A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão. O que significa isso, turma? Significa que o Estado ele não pode se negar a prestar uma tutela jurisdicional. Então, você tem o poder e o dever de solicitar ao Estado a prestação jurisdicional. Da mesma forma que o Estado tem a obrigação de lhe prestar a tutela jurisdicional. Se você ingressar com uma ação civil de cobrança, cobrando 1 centavo, você terá essa análise feita pelo juiz. Mesmo que para o juiz signifique insignificante a cobrança de 1 centavo, mas você tem direito de ter essa apreciação no judiciário. Ok? Então, vamos lá. O direito à jurisdição é o quê? O direito do cidadão de ter seu pleito analisado pelo judiciário. E, além disso, tanto o autor quanto o réu têm o direito à jurisdição. Então, vamos lá. Eu falei com vocês o que é ação, direito ao poder do cidadão ter a prestação jurisdicional, ou exigir a prestação jurisdicional. Ok. Depois, falei que o juiz não pode se negar a prestá-la. Por quê? O judiciário é o órgão que é responsável pela jurisdição. O executivo vai executar as leis, vai aplicar as leis. O legislativo vai criar as leis e o judiciário faz o quê? Ele aplica as leis. Ô, Jorge, desliga seu áudio, por favor. Jorge, desliga seu áudio, por favor. Então, senhores, isso. Vamos lá, então. A jurisdição, já falei com vocês, é o Estado dizer o direito. Beleza. Quando eu tenho, como que eu formo um processo? Vocês lembram? É uma pirâmide que tem o quê? Tem o autor, tem o réu e tem o juiz. Ok?
Isso está aqui na minha cabeça aqui, ó. Imagina que o juiz, imagina que o autor, imagina que o réu, né? Forma-se um triângulo aqui, ó. Beleza. Se eu falar o seguinte, ó, somente o autor tem direito à jurisdição. Está certo ou está errado? E aí? Gente, a jurisdição é o quê? É o Estado dizer o direito. É o Estado, ele vai resolver um conflito. Então, quer dizer, eu tenho no processo aqui o polo ativo, que é o autor, eu tenho o polo passivo, que é o réu, e eu tenho o juiz. O juiz é o quê? Ele vai julgar o processo, ele vai dirimir, ele vai solucionar o conflito. Tanto o autor tem direito à jurisdição, quanto o réu tem direito à jurisdição. Ambos podem exercer essa jurisdição. Ou seja, o autor vai ter o seu pleito examinado pelo juiz e o réu vai ter também o seu direito de defesa. Ou seja, ele vai se defender contra o pleito do autor. Ok? Gente, aí vem o seguinte, ó. O que eu falei com vocês? Ó, ação, eu tenho ação, que é um direito ou um dever do cidadão de exigir a tutela jurisdicional. Beleza. Professor, você está muito repetitivo hoje. Eu estou um pouquinho porque eu quero que você fixe esse conceito na sua cabeça. Porque a matéria processual é uma matéria um pouco abstrata, porque ela foge muito à sua prática. Por exemplo, eu sou advogado há 10 anos. Eu já tenho uma prática, né, considerável no direito. Então, para mim, processo é uma coisa usual. Processo é uma coisa do dia a dia. Né? Para você que não é advogado ainda, para você que não atua no direito, para você que ainda está buscando conhecimento, está aqui no curso de investigação, vai atuar como profissional da área de segurança, você vai aprender o processo na prática. Agora, no meu caso aqui, eu já tenho uma prática maior. Então, quando eu falo de processo, eu já tenho uma visão já prática. Quando vocês veem processo, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Eu preciso que vocês vejam da seguinte forma. O que é processo? Processo é o autor ingressando com uma ação, pleiteando o quê? Pleiteando a tutela do Estado. O Estado está aqui. Nesse momento aqui, ó, eu tenho o autor pleiteando a tutela jurisdicional do Estado contra quem? Contra o réu. Isso é ação. Eu vou entrar com um processo no judiciário solicitando, requerendo a tutela jurisdicional para que o Estado possa solucionar o conflito entre autor e réu. Ambos, autor e réu, têm direito à jurisdição. O autor, ele é o polo ativo, o réu é o polo passivo. Se você entender isso aqui, já é meio caminho andado. Se você entender que o processo é um triângulo, onde eu tenho o autor e tenho o réu, e tem um juiz que vai solucionar o caso, você já está metade do caminho andado. Se você entender que a ação é um direito ou um poder do cidadão exigir a tutela jurisdicional, você já andou um passo. Gente, presta bem atenção. Eu não falei poderá, eu não falei talvez, eu falei exigir. Você tem o poder de exigir que o juiz se manifeste no processo. Olha que poder que nós temos. Você tem um poder constitucional. Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá lesão ou ameaça de lesão. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão. Ok. Professor, respira fundo. Tá bom. Outra coisa. Vamos começar agora as teorias para a separação ou para a junção de direito material e direito processual. Professor, você começou a confundir porque você falou na aula anterior que o processo, o direito material é uma coisa e o processo é outra. Gente, para chegarmos no século XXI
com essa convicção que eu tenho um direito material e tenho um direito processual, houve um longo processo de teorias estudando se eles eram uma coisa só ou se eles eram duas coisas. Tá? Então, de novo, eu tenho direito processual, ou melhor, eu tenho direito material, conjunto de princípios e regras que vão regular ou tutelar a convivência humana. Matar alguém, crime de furto, de roubo, a CLT, o Código Civil que fala de alimentos, material. Processual, são regras que o juiz, que o judiciário vai seguir para o quê? Para chegar a uma solução do conflito. De novo, eu tenho direito material de um lado e tenho direito processual do outro. Você vai começar esse novo tópico com essa cabeça. O material é uma coisa, o processual é outra. Eles são regramentos diferentes. Tanto que eu tenho um código de direito penal e eu tenho um código de processo penal. Ou seja, se eu tenho um código de direito penal e tenho um código de processo penal, eles são o quê? São leis diferentes. Eles são tutelas jurisdicionais diferentes. Ou seja, são direito material e direito processual. Estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, agora eu começo com o quê? Eu vou começar agora a explicar para vocês as teorias da natureza jurídica da ação. Para chegarmos até hoje, material é uma coisa, processual é outra, houve uma evolução. Então, você não vai confundir, pelo amor de Jesus. Alguns autores entendem o seguinte, alguns teóricos, lá do século XIX, que direito material, ele estava, ou melhor, que o direito processual ele estava vinculado ao direito material, que direito processual e material era uma coisa só. Ok? Vamos começar então. Primeira teoria, teoria imamentista. Ela vem do quê? Vem do direito romano. Gente, como era no direito romano? Quem lembra? Eu tinha o quê? Eu tinha um autor e um réu. O autor se dirigia até o pretor, falava assim, pretor, oi, eu tenho um problema. Qual é? O Daniel entrou na minha casa e furtou o meu candelabro. É mesmo? Que é candelabro? Candelabro é o quê? Aquele tipo uma onde de vela, assim, ó. Acho que tem 8, não sei. É mesmo? É. O que o pretor falava? Daniel, tudo bem. O senhor realmente adentrou na casa do Felipe e furtou o candelabro? Na verdade, eu achei que o candelabro era meu. Que o Daniel foi na minha casa, conversou com a minha esposa e o meu candelabro sumiu. E meu candelabro era igual dele. Fui na casa dele, peguei, achando que era meu. O que o pretor fala? Olha, você deve restituir o candelabro para o Daniel, para o Felipe. Mesmo que seja o seu, você não tem certeza. Ok. No direito romano, eu tinha o quê? Eu tinha autor e réu, e o pretor queria dirimir aquele conflito. Eu não tinha uma diferenciação entre ação e material. Eu não tinha um procedimento para que fosse instaurado um processo, para que fosse instaurada uma solução jurisdicional. Porque eu tinha o quê? Eu tinha a mistura. Então, a teoria imamentista foi concebida através do direito romano, que ela fala o seguinte: a ação era o próprio direito material colocado em movimento. Ou seja, ele reage contra a ameaça ou violação sofrida. Presta bem atenção. Eu tenho aqui a ação e o material se confundindo. Não há uma diferenciação entre direito material e direito processual. Por quê? O direito processual estava inseparavelmente junto ao direito material, ou vice-versa. O direito processual era o próprio direito material e o direito material era o próprio direito processual reagindo a uma violação. E não era independente, eles eram juntos. Ok? De novo,
Hoje, eles são separados. Na teoria imamentista, eu tenho direito material e direito processual juntinhos. Ó, inseparáveis. Eu não tinha uma separação. Outro ponto, para a teoria imamentista, o direito processual não era uma ciência autônoma. Professor, diga. Hoje, o direito processual é uma ciência autônoma? Sim. Eu tenho direito penal, direito processual penal. Eu tenho direito do trabalho, direito processual do trabalho. Eu tenho direito civil e direito processual civil. Ou seja, eu tenho... Oi? Karen? Oi. Tá me ouvindo? Você quer falar alguma coisa? Não. O som tá ligado aqui. Eu achei que fosse falar alguma coisa. Ah, Senhores, então, vamos lá, então, continuando. Para a teoria imamentista, o que eu tenho? Eu tenho o direito material juntinho, entrelaçado com o direito processual. Não tem diferença. Para eu buscar uma tutela jurisdicional, eu vou os dois juntos. Eu vou com o material e com o processual juntos, sem diferenciação. Não tem procedimento específico, não. Ó, tem uma lesão? Tem. Vou lá e peço. Ok? Da mesma forma que eu fui até o pretor e solicitei uma solução, é a teoria imamentista. Não há separação entre direito material e direito processual. Outro ponto, o direito processual não era considerado uma ciência autônoma. Certinho, senhores? Dúvidas? Sim ou não? Quem não... Não, como não falou, fala isso agora, caras para sempre. Continuando, então. Ó, falei com vocês o seguinte. Teoria imamentista, direito processual e material juntinhos. Teoria do direito concreto à tutela jurídica. Então, o que aconteceu? Nosso amigo Wash, W-A-C-H, não sei como se pronuncia, vou falar o Wash aqui, depois você vai lendo o livro, você vai tomar a sua conclusão. Nasceu na Alemanha, o que ele falou? Ó, eu não concordo com a teoria imamentista. Por quê? O direito processual, ele é uma ciência independente ao direito material. Ok? Ainda, a ação, né, o direito à ação, seria um direito autônomo e não pressupõe a violação do direito material. Professor, oi. Ficou um pouco confuso, por quê? Eu vou entrar com uma ação só se o direito for violado. Nem sempre. O Estado ele vai apreciar lesão ou ameaça de lesão. Por exemplo, você tem um lote. Você tem um lote lá em Jabuticatubas, tá? E o lote está cercado bonitinho. De repente, eu vou lá no seu lote e quebro a tranca e começo a construir um barraco. No outro dia, você vai lá e vê uma situação diferente. Ó, eu não moro aqui, nunca construí um barraco no meu lote. Você vai entrar com uma ação pedindo o quê? Pedindo para que aquela pessoa que está invadindo o seu lote seja o quê? Retirada do lote. Não há uma ameaça, não há uma lesão ainda concreta. Ele não construiu a casa, ele não se consolidou naquele ambiente. Ele está apenas ameaçando a sua propriedade. Mas você já pode buscar a tutela jurisdicional. O Ash fala o seguinte, ó, o direito processual ele é independente do direito material. Mesmo que não haja uma ameaça, não haja uma violação ao direito, já cabe o direito de ação. Ok. Beleza. O que o nosso amigo Ash falou? Ó, a pretensão à tutela jurisdicional ela se dirige contra o Estado, que tem o dever de prestar jurisdição.
Então, ó, eu vou entrar com uma ação contra o Marcelo. Só que a minha ação, segundo o ASH, ela é dirigida contra o Estado. E o Estado vai acionar o Marcelo para que ele responda ao processo. Repetindo, o ASH fala o seguinte: o direito material ele é um direito à parte do direito processual, ou seja, o direito processual ele tem uma autonomia. Número 2, a pretensão da tutela jurídica ela é dirigida ao Estado. Eu entro com uma ação contra o Estado, não contra a parte. O Estado que vai ingressar, vai chamar outra parte para o processo. 2. Depois, segundo o ASH, o que ele fala? Só vai haver o direito de ação, presta bem atenção, só vai haver o direito de ação quando a pretensão, quando a sentença do juiz ela for procedente. Então, vamos lá. Quando você entra com uma ação, você tem duas respostas. Sentença procedente, você ganhou o processo. Sentença improcedente, você perdeu o processo. Vamos pensar. O que o nosso amigo Ash falou? Só vai haver direito de ação quando o juiz, ou melhor, só será considerado direito à ação quando o juiz der uma sentença procedente. Só haverá direito de ação quando o juiz der uma sentença procedente. Entrou com uma ação, o pedido foi julgado procedente, ok, está consolidado o direito à ação. Entrou com uma ação, o pedido foi improcedente, ou seja, você não tinha direito de ação, você entrou de teimoso mesmo, né? Entrou de teimoso, provocou o judiciário, fez o juiz perder o tempo dele e foi considerado que você não tinha direito de ação porque a sua ação foi julgada improcedente. Claro, senhoras e senhores? Sim ou não? Sim. Maravilha. Aí vem. Próxima teoria. Nosso amigo Chiovenda. Chiovenda falou o seguinte. Chiovenda, o que ele fez? Ele se filiou à teoria concreta, né? Ele falou assim, ó, a teoria imamentista é uma boboseira, não concordo, mas a teoria imamentista, ou melhor, a teoria imamentista eu não concordo, mas a teoria do direito potestativo, a teoria a teoria do direito concreto, gente, vamos lá de novo. Chiovenda falou o seguinte, a teoria imamentista eu não concordo, porque ela é uma besteira quando ela junta direito material com direito processual. Ok. A teoria do direito concreto, direito concreto à tutela jurisdicional, eu já me filio. Mas o que eu vou fazer? Chiovenda falando, eu vou ampliar a teoria. Vamos lá, então, o que nosso amigo Chiovenda fala? Primeiro, o direito de ação, ele não é contra o Estado. Tá? O direito de ação é um direito subjetivo do autor de pleitear a tutela jurisdicional do Estado. Professor, oi, você falou comigo isso no começo da aula. Falei. Isso vem de Chiovenda. O que Chiovenda falou? Ó, o cidadão tem o direito subjetivo de exigir do Estado uma tutela jurisdicional. Opa! Então, a teoria anterior falava que era uma ação contra o Estado. Não, Chiovenda falou o seguinte, isso não. Eu concordo com ele que, primeiro, o direito material ele é separado do direito processual. Número 2, mas essa história aqui, eu entro com uma ação contra o Estado, é besteira. O direito de ação é um direito subjetivo, é um direito da pessoa de ingressar
ingressar em juízo, pleiteando, exigindo uma tutela jurisdicional. Eu entro com uma ação contra o réu, pleiteando que o juiz ele se manifeste, requerendo e exigindo uma tutela jurisdicional, ou seja, uma proteção do judiciário ao meu direito lesado ou ameaça ao meu direito. Então, essa ideia que direito de ação é um direito subjetivo do cidadão de exigir do Estado tutela jurisdicional vem de Chiovenda. Claríssimo, senhoras e senhores? Claríssimo. Beleza. Então, Chiovenda, ele fez isso, ó. Vou pegar a teoria do Asch e vou ampliar uma situação, que é determinar que o direito de ação é subjetivo. Gente, quando eu falo assim, ó, é um direito subjetivo, é um direito nosso, tá? De exigir uma tutela jurisdicional. Você e eu temos o direito de termos uma tutela jurisdicional, uma proteção do judiciário. O judiciário ele tem o dever de prestar a você e a mim uma tutela jurisdicional. Essa ideia veio de Chiovenda. Ok? Ok. Beleza, gente? Uma outra teoria é a teoria da ação como direito abstrato. Então, vamos lá. Antes de Chiovenda, teve um alemão chamado Degengobe. De novo. Degengobe. Degengobe criou uma teoria da ação como direito abstrato. De novo. O direito de ação é definido como direito público, que se exerce contra o Estado em razão do qual o réu comparece em juízo. Então, o que o nosso amigo Degengobe falou? Eu volto à teoria de Wash. Ó, eu vou entrar com uma ação. A ação é um direito público. Não é privado, é público. De acionar o Estado para que o Estado exerça a jurisdição e determine que o réu compareça em juízo. Ok? Depois, o direito de ação não se confunde com o direito privado. Manteve a teoria de Wash e manteve a teoria de Chiovenda. Depois, o direito de ação, além de autônomo, ele é independente do direito material. Para eu entrar com a ação, tem que comprovar que é uma lesão, ameaça de lesão. Eu entro com a ação. Depois que eu ingressei com a ação, será analisado essas situações. Ó, realmente, ele tem direito? Realmente, ele tem direito à tutela jurisdicional? Sim ou não? Mas o direito de ação é autônomo. Eu não tenho que ter um motivo para entrar com a ação. Eu tenho o direito de entrar com a ação. Vamos pensar. Estou aqui na minha casa agora. De repente, meu vizinho bate na porta, estou dando aula. Estou na porta. Eu posso juizar uma ação contra ele alegando que ele está me importunando. Professor, mas não tem esse dispositivo no código. Professor, isso não existe. Não interessa. O meu direito de ação, ele é independente do direito de material. Direito material. São independentes. Ok? Beleza. Outro avanço do nosso amigo Degengobe aqui. Degengobe. O que ele fala? O direito de ação ele é inerente a todo indivíduo e não exclui a possibilidade de uma sentença desfavorável. Presta bem atenção aqui, ó. Tal qual, ó, o Asch e Chiovenda concordaram nisso. Eu não falei com vocês, vou falar agora. Para que o direito de ação seja pleno, para que realmente haja o direito de ação, o que deve ocorrer? Ele deve ter uma sentença favorável. O Asch e Chiovenda falaram isso. Beleza? Veio nosso amigo Degengobe. O que nosso amigo Degengobe falou? Ó, professor, fala devagar. Sim. Respira fundo, professor. Você está ansioso. Sempre ansioso, nascendo ansioso. Respira fundo.
Nosso amiguinho aqui, Degengolpe, falou o seguinte. Ó, mesmo que eu tenha uma sentença desfavorável, não interessa. O direito de ação, ele é independente do direito material. Ou seja, se eu tiver razão ou não, não interessa. É direito de ação, ele é independente do direito material, e eu posso ter uma sentença procedente ou uma sentença improcedente. Não interessa. Ok? Sim ou não? Sim. Sim, Gente, está claro isso aqui ou vocês estão... Eu estou maluco aqui? claro. Vocês estão entendendo de verdade isso aqui, gente? Vocês estão brincando comigo? Vocês estão colocando na live aí me zoando ou vocês estão me entendendo mesmo? Tá claro. Tá claro, Luísa? Beleza. Mais alguém aí quer se manifestar? Tá claro, Sabrina? Tá tranquilo. Marcelão? Claro, eu tô anotando aqui, ó. Danielzão? Beleza. Claro, né, gente? Gente, porque é o seguinte, ó, eu vou fazer um desabafo aqui. Processo é uma matéria que eu acho complicada porque é meio abstrata. Minha mulher tá ouvindo as aulas aqui, ela fala, Felipe, essa matéria de quarta-feira tá punk, hein? Tá pesada. Eu saí quarta-feira aqui, bicho, destruído. Gastei os meus neurônios ao máximo, porque o meu objetivo aqui, gente, é que vocês entendam a matéria. Quando eu fazia faculdade de Direito, meu professor, o que ele queria? Ele queria dificultar o entendimento. Então, o porra do professor dava matéria dessa aqui, julgando a teoria na sua cara, e foda-se, você que se vire, você que entenda. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de fazer você entender. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você aprenda e fique melhor do que eu. O discípulo tem que superar o mestre, né? Digamos, essa é a máxima da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi superado por Platão e Aristóteles superou Platão. Ou melhor, isso, Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada qual superou, cada discípulo superou seu mestre. Ok? Então, eu preciso que você entenda isso. Eu quero que você tenha uma clareza de processo. Eu quero que você, quando você for fazer um concurso, quando você for fazer uma prova, você lembre de mim e fale assim, aquele cara lá, doidão, me ensinou esse trem. E eu gravei na minha mente, estou aqui, ó, lembrando dele na hora da prova. Que o meu objetivo é que você aprenda. Eu não quero que você veja assim, nossa, ele sabe, né? Não, o professor sabe bastante, mas não sabe passar. Tinha um professor na faculdade, chamava José Adécio. Ele até é conhecido. Um cara gênio da lâmpada. Só que o cara, ele dava uma aula pra gente como se fosse um trem, como se fosse um direito constitucional de outro mundo. Você acabava a aula assim e falava assim, eu não entendi porra nenhuma, eu não entendi porra nenhuma. O cara veio aqui, deu uma aula de 2 horas, não adiantou nada, não entendi porra nenhuma, não adiantou nada. Então eu quero que você entenda. Então, não entendeu? Fala, me interrompa para a gente continuar. Recapitulando, para a gente passar para a última teoria. Nosso amigo lá, primeiro, imamentista. Direito material está juntinho com o direito material, de mão dada. Eles são lá um casalzinho. Beleza? Beleza. Nosso amigo acha. Não. O direito processual ele é diferente do direito material. Ok. Eu entro com uma ação contra o Estado. Ok. Só vai haver direito de ação se houver uma sentença favorável. Nosso amigo Chiovenda, ó, o direito de ação ele é separado do direito de material. O direito de ação ele é um direito subjetivo que o autor exerce contra o réu. Ok. Só vai haver direito de ação se houver uma sentença favorável. Nosso amiguinho aqui, ó, nome difícil, Degengolpe. Eu não sei se é isso, mas está escrito assim, Degengolpe. Ele foi mais além. A ação e processo são diferentes. É um direito público que eu exerço contra o Estado e o avanço.
Mesmo se houver uma sentença desfavorável, haverá direito de ação. Ok. Vem agora a quarta teoria. Teoria eclética. Nem tudo se, como é que é? Nem tudo se cria, como é que é? Nem tudo se cria, nem tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia. Né? O que nosso amigo Lieberman fez? Lieberman foi o autor da teoria eclética. Ó, eu tenho 3 teorias, né? A primeira, vou descartar. A segunda e terceira, tem quentinha, tem coisa boa aí. Eu vou ampliar isso. O que o nosso amigo Lieberman falou? Ó, a ação é um direito ao processo e ao julgamento de mérito. Ou seja, ação é um direito ao processo e ao julgamento de mérito. Quando eu falo julgamento de mérito, eu falo o quê? É o exame do direito ou da ameaça ao direito. Quando eu entro como ação, eu quero uma resposta jurisdicional, que é o quê? Uma resposta de mérito. Eu quero que o juiz ele analise o meu caso. Eu quero que o juiz examine as provas do processo. Eu quero que ele me dê uma tutela jurisdicional completa. Ok? Isso é direito ao processo e ao julgamento de mérito. Ok. Mas, o que Lieberman falou? Mas sem uma garantia de um resultado favorável. Ou seja, da mesma forma que o nosso amiguinho lá falou, o alemão. Ó, pode ser uma tutela favorável ou desfavorável. Não interessa. Será o quê? Será direito de ação. Beleza. Só que é o seguinte. O que Lieberman falou? Para que exista um processo, para que esse processo possa ser examinado, eu preciso de quê? Eu preciso que esteja presente as condições de ação. Faço uma pausa para te explicar o seguinte. Eu tenho 2 formas de decisão. Eu tenho uma decisão que o juiz dá com julgamento de mérito, eu tenho uma decisão sem julgamento de mérito. Vamos lá. Um processo com julgamento de mérito. Presta bem atenção nisso aqui. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Quem está aqui na sala? O Marcelo namorava com a Sara. Marcelo teve um filho com Sara. Marcelo registrou o filho e terminou o relacionamento. Marcelo se recusa a pagar pensão. Ok. Sara vai entrar com uma ação judicial pedindo uma ação de alimentos. Cabe aos familiares prestarem alimentos uns aos outros. Marcelo, ele é perito criminal da Polícia Federal. Ganha 20 pau por mês. Sara vai pleitear o quê? 30% do salário do Marcelo. Vai pingar na conta da Sara 6 pau por mês. Ou seja, o juiz fala o seguinte, ó, está comprovado no processo que, análise de mérito, ó, na certidão de nascimento, o Marcelo Pereira é o pai de Felipe, homenagearam o professor dele. Colocaram lá Felipe Roberto ainda. Ó, é para mim mesmo. Tá? Colocou lá Felipe Roberto Pereira Reis. Hã? Homenagem ao professor, hein? Aí tem nome. Beleza. Marcelo Pereira, Sara Reis são os pais. Felipe Roberto Pereira Reis é o filho. Não há nenhuma controvérsia de paternidade. Se namorou ou não interessa. Hã? Filho de Reis, Daniel? Ó, não interessa se namorou, se foi união estável, não. O objetivo aqui é alimentos. Mérito, ok. Marcelo tem condições econômicas, sim. Marcelo é perito criminal da PF, ganha 20 mil por mês. É incontroverso. Mérito. Como é que ele provou isso? Notifico a PF para informar os rendimentos líquidos de Marcelo. E após informarem,
que desconte 30%, que morda lá no contra-cheque do Marcelo esse valor. Mérito. Diante disso, determino que Marcelo pague alimentos em prol de, porque é para mim, Felipe Roberto Pereira Reis, o valor de 30% do rendimentos líquidos de Marcelo. Sentencinha, o juiz assinou, mérito. Isso é mérito. Houve uma análise do processo, está comprovado, sentenciado de mérito, que Marcelo vai pagar pensão para Felipe Roberto Pereira Reis. Claro isso aqui, senhores? Sim ou não? Positivo. Positivo. Então, agora eu vou dar um exemplo. Beleza. Outro exemplo aqui. Ó. Não vou colocar ninguém da sala, que vai ser um exemplo ruim. Ana, tem alguma Ana? Vamos colocar aqui, ó. Maria da Conceição teve um relacionamento amoroso com Joaquim. Desse relacionamento amoroso, foram 5 anos morando juntos e tal. Maria da Conceição engravida. Nasce lá Pedro. Maria da Conceição namorou com Joaquim, nasceu Pedro. O que Maria faz? Ó, Pedro, João, ele reconheceu o filho, né? Tá no documento, ó, certidão de nascimento, Maria da Conceição e João. Nasceu Pedro Roberto. O que Maria faz? Ó, eu tinha um relacionamento com o João, mas também eu ficava com o Luiz. E Luiz, né? Teve relacionamento também, aquele negócio tudo. E eu tenho uma dúvida. Além disso, ganha 10 mil reais por mês. João ganha R$1.000. Quem é melhor pensão? João ou Luiz? Quem pode pagar mais? E aí? De 10, lógico. De 10. Beleza. O que nossa Maria da Conceição faz? Entra com uma ação contra Luiz. Ação de alimentos contra Luiz, para que Luiz pague 30% do líquido que ele receber. Ok? Eu tinha um relacionamento amoroso com Luiz, nasceu Pedro Roberto. Esse relacionamento nasceu Pedro Roberto. O que o juiz faz? Petição inicial. Olha aqui, uma ação de alimentos, que bonita, hein? Maria da Conceição contra Luiz. Nasceu Pedro Roberto. Beleza. Documentos. Nascimento. Certidão de nascimento. Pedro Roberto é filho de Maria da Conceição com João. Opa! Quem não é pai tem que pagar. Não. O que ele fala? Ele faz, antes de analisar o mérito, o que ele vai falar? Ó, condições da ação. Luiz deve responder essa ação? Não. Por quê? Ele não tem nada a ver com isso. Se fosse uma ação de investigação de paternidade, era uma coisa. Mas aqui, a ação de alimentos pressupõe o quê? Pressupõe que haja uma relação jurídica, que haja uma hipótese. Então, de cara, o que ele fala? Ó, extingo o processo sem resolução do mérito, uma vez que Luiz é parte ilegítima. Não deve figurar nessa ação. E aí? Entenderam a diferença? Sim. Claro? Claro, gente? Positivo. Então, ó, o que o juiz faz? Quando ele vai analisar as condições da ação, é uma análise, digamos aí, pré-mérito, é antes do mérito. Ele pega a petição inicial, faz uma análise, ó. Fatos, direito, parará, tá redondinho. Segue a bola. Não tá redondo. É como se fosse o VAR, né? Como é que é o VAR? Fez o gol, chama o VAR. Validou? É gol. Não validou, anula. O que o juiz faz? Ó,
Peguei a petição inicial com a documentação. Eu faço uma análise. Ó, esse processo aqui está redondinho. Por quê? Eu tenho o autor e tenho o réu, legitimidade das partes. Eu tenho o quê? Interesse de agir. Maria da Sara Reis entrou com uma ação contra Marcelo Pereira porque eles tiveram um filho, Felipe Roberto Reis Pereira Reis, que está registrado bonitinho e tem que seguir o processo. É isso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, eu diferenciei. Fiz uma diferenciação, né? De processos, uma decisão sem resolução do mérito e uma decisão com resolução do mérito. O que nosso amigo Lieberman falou? Ó, eu concordo com o alemão que é um direito público, que o direito processual está diferente do direito material. Eu concordo ainda que o direito de ação pressupõe pode haver uma sentença favorável ou desfavorável. Só que é o seguinte, eu posso colocar uma situação de quê? Do juiz analisar as condições da ação para ver se realmente deverá haver uma análise de mérito. Se vai haver realmente uma análise de mérito. Então, o que ele colocou? Condições da ação. Primeira condição da ação, legitimação para agir. Eu vou analisar se o autor tem legitimidade para propor ação. Nosso exemplo, a Sara, ela vai entrar com uma ação, na verdade, o Felipe Roberto vai entrar com uma ação, né? Meu bebê em minha homenagem, representado por Sara, porque é menor de idade, contra o suposto, contra o pai Marcelo. Quer dizer, é legítimo porque Felipe Roberto, ele é filho de Marcelo, e Marcelo deve prestar alimentos para Felipe. Pronto. Interesse de agir. Realmente é interessante, é justificável uma tutela jurisdicional? Sim. Por quê? Porque é alimentos. É pensão alimentícia. Possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, há uma previsão legal para isso? Sim. Entenderam? Então, o Chiovenda, ele acrescentou isso. E essa é a teoria aplicada no direito processual brasileiro, com uma ressalvinha que foi alterada. Vou colocar depois para vocês. Então, vamos lá. Teoria eclética defende a existência do direito de ação quando presentes as condições da ação, ainda que não exista o direito material. Então, o que nosso amigo Lieberman colocou? Ó, eu tenho um adeno, eu vou acrescentar umas condições aqui na teoria anterior do alemão. Ó, só vai haver o exercício pleno do direito de ação quando houverem preenchidas as condições da ação. Tá claro isso aqui, senhores e senhoras? Sim. Isso, gente, isso aí é o que eu tenho para falar com vocês. Então, no Brasil, hoje, a teoria adotada é a teoria de Lieberman. Ok? Teoria eclética. Continuando aqui, natureza jurídica da ação. Beleza. O que é ação? Ação é o direito ou dever do cidadão exigir a tutela jurisdicional do Estado. Eu vou falar de novo. Você tem o direito e o poder de exigir do Estado a tutela jurisdicional. O Estado não pode se quedar, ele não pode se eximir. Ele tem que analisar o processo e ponto final. Graças a Deus. Imagina se o juiz pudesse falar assim, esse eu não julgo e esse eu julgo. Não ia julgar porra nenhuma, né, gente? O judiciário ia ser para as moscas ficarem voando lá, né? Então, beleza. De novo. Ação é o direito ou poder de exigir uma tutela jurisdicional. Processo é o direito ao provimento jurisdicional, independentemente do conteúdo. Se a decisão vai ser favorável
ou não, justa ou não, não interessa. Você e eu temos direito de acionar o judiciário. Ponto final. Ok. Características da ação ou do direito de ação. Características da ação ou do direito de ação. Número 1, subjetividade. A ação é um direito subjetivo de exigir a prestação jurisdicional. Você e eu temos direito de exigir a tutela, a proteção jurisdicional do Estado. É um direito pessoal, você exerce ou não. Publicidade. A ação é dirigida apenas contra o Estado. Porém, uma vez apreciada pelo magistrado, irá produzir efeitos na esfera jurídica do réu. Eu entro com uma ação contra o Estado. Ó, vamos botar aqui, ó. Aqui, ó. Autor, minha canequinha aqui, Estado e o réu. Ok? Ok. Eu entro com ação contra o Estado, o juiz. O que o juiz faz? Vai analisar o quê? As condições da ação. Passou as condições, o que ele faz? Réu, apresente uma defesa. Você está sendo acionado no processo. Você deve o quê? Deve opor uma resistência, apresentar uma contestação. Se você não contestar, ele vai ganhar ação por revelia. Entenderam? Então, quer dizer, isso é publicidade. Você entra com uma ação contra o Estado. Por quê? Cabe somente ao Estado exercer a jurisdição. Existe, gente, autotutela? E aí? Quem lembra disso aí? Professor, eu lembro de um trem desse aí. Mas não... E aí? Existe ou não existe? Em regra, não. Autotutela não existe. Por quê? Só cabe ao Estado o direito e o dever de dizer o direito, de exercer jurisdição. Ok, professor? Continua. Depois vem garantia constitucional. A ação é um direito, direito de ação é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do judiciário ou do poder judiciário ação ou ameaça de ação. O Estado não pode criar uma lei falando o seguinte: o Estado não deve apreciar determinado direito. Não. Professor, você falou rápido agora, eu não entendi. Então, vamos lá. Garantia constitucional. O que é isso? Você e eu temos um direito constitucional do artigo 5º, cláusula pétrea, de que? O que é cláusula pétrea? Não pode ser alterado em hipótese nenhuma. Para alterar uma cláusula pétrea, tem que revogar a Constituição. Então, você e eu, Sara, Marcelo, Luísa, Karen, Daniel, nós temos um direito de ação constitucionalmente exigido. Se o governador, se o presidente da República falar o seguinte, se o Bolsonaro falar o seguinte, ó, a partir de agora, não cabe mais ação contra o INSS. Se você teve o seu benefício previdenciário analisado pelo órgão INSS administrativo e ele negou, não cabe mais ação judicial. Opa. Professor, fala de novo. Então, primeira coisa, eu vou separar aqui. Garantia constitucional está previsto na Constituição. 1. Número 2, está previsto na Constituição no artigo 5º. O que é o artigo 5º, senhoras e senhores? É o artigo que fala das garantias constitucionais. 3. Artigo 5º é cláusula pétrea. Não pode ser revogado por uma emenda constitucional, não pode ser alterado. Deve ser cumprido e ponto final. Para que essa cláusula pétrea ela seja extinta, só se eu revogar a Constituição, criar uma nova Constituição. Ok. Se o presidente da República, Bolsonaro, seu Jair Bolsonaro, falar o seguinte: a partir de agora,
não poderá haver ação judicial contra o INSS. Se o INSS ele der uma decisão administrativa negando o benefício, não caberá discussão no judiciário. Isso será o quê? Inconstitucional, porque você e eu temos o direito de ação garantido por lei. É um direito constitucional, uma garantia constitucional. Claro, senhores? Claro. Instrumentalidade. O que significa isso? O exercício do direito de ação visa solucionar uma pretensão de direito material. Ou seja, eu tenho um direito material que foi violado. Violado foi. Tá aqui, ó. O direito material foi violado. Ah, é? E aí? Para que haja uma reparação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o processo e instrumentalizar isso. Então, a ação é um instrumento pelo qual o direito material ele ganha vida, digamos assim. Ele vai ser o quê? Ele vai ser examinado, ele vai ser tutelado. Sem o processo, não há reparação. Daniel me deve 10 mil reais. Me fez um empréstimo comigo de 10 mil reais, não pagou nenhuma parcela. Daniel me deve 10 mil reais. Devo. Daniel, beleza. Como é que você tá? Tô bom e você? Beleza. E aí? Meus 10 mil reais? Não vou pagar, não. E aí? Como que ele vai me pagar? Se eu entrar com uma ação de cobrança. Daniel, autor, Felipe Roberto Pires da Silva, réu, Daniel de Oliveira. Ação de cobrança. Vou entrar com uma ação, vou exigir do judiciário uma tutela jurisdicional. Judiciário, oi, você deve cobrar, Daniel, para mim, 10 mil reais. Ele não me pagou. Isso é o quê? Instrumentalidade. Gente, tópico 2. Vamos agora dissecar as condições da ação propostas por quem? Por Lieberman. Ok, professor? Vamos lá, então. Ó, já falei com vocês que a teoria adotada no direito processual brasileiro é a teoria eclética. A ação é um direito abstrato e autônomo, desvinculado do direito material, que exige o preenchimento de determinadas condições da ação. Ponto. Lieberman, o que ele colocou? Colocou um temperinho na teoria do nosso amigo alemão lá, ó. Ele falou bem, o alemão falou bem, ó. Separou o processo de um direito material, mesmo que haja uma sentença desfavorável, tranquilo. Só que o seguinte, o juiz tem o poder de examinar as condições da ação, para ver se há validade. Então, vamos lá. Em 2015, queridos, houve uma reforma no Código de Processo Civil. Tá. E aí, E daí? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Aqui é 2015. Antes daqui, ó, até 2015, que era o CPC de 1973, 1973, eu tinha umas condições da ação. Eu tinha 3 condições da ação. Depois do CPC, eu passei a ter 2 condições da ação. Então, aqui, ó, eu tenho as 3 condições. Quais sejam? Legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. De novo, professor. Teoria eclética, Lieberman, Código de Processo Civil de 1973. Adotou a integralidade das condições de ação propostas por Lieberman. Legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Código de Processo Civil de 2015. O que ele falou? Nós vamos aceitar que as condições da ação são interesse de agir e legitimidade das partes. Ou seja,
a possibilidade jurídica do pedido, ela vai ser examinada no mérito. Professor, você me confundiu todo agora. Puta que pariu. Então vamos lá. De novo. Lieberman, teoria eclética, 3 condições. Legitimidade jurídica do pedido, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. 3. Após o CPC de 2015, Código de Processo Civil, ele tirou a possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Ele colocou essa possibilidade aonde? No mérito. Exemplo. É o exemplo melhor para você entender isso. Sara Reis me vendeu um lote na Lua. É? É. Ano 2012. 2010. Comprei o lote na Lua, feliz, satisfeito. Falei com meus amigos, galera, beleza. Vou fazer um churrasco aqui em casa, tudo pago. Picanha Angus, chopp da Heineken, e tudo nós temos direito. Porque eu comprei um lote na Lua. Tô feliz pra caramba, porra, vou morar na Lua, vai ser top. Vai, beleza. Os caras vão achar maluco, mas cerveja de graça comemora até derrota, né? Até qualquer coisa. Minha casa cheia, comemorando, aquele negócio todo. Passa-se um ano, nada de escritura, nada de registro, Sara me enganou. Entrei com uma ação, 2012, antes do Código de Processo Civil 2015. O juiz fala o seguinte, ó. Legitimidade das partes. Eu tenho um contrato de compra e venda no qual Felipe Roberto comprou um imóvel de Sara Reis. Então, quer dizer, eu tenho interesse, as partes são legítimas. Autor e réu têm um contrato. Depois, interesse de agir. Quem compra um bem exige que seja entregue, né? Se eu comprei um lote, tem que me entregar o escritura e registro. Eu quero ser dono do lote. Agora, possibilidade jurídica do pedido. Senhoras e senhores, existe essa porra de lote na Lua? Sim ou não? Fala, gente. Não. Todo mundo. Sim ou não? Não. Não. Todo mundo. Sim ou não? Não. Não. Aí, gente, me faz feliz aí, pô. Eu adoro esse sim ou não aí. Então, gente, ó, a diferença é, até 2015, essa ação iria barrar o quê? Na petição inicial. O juiz vai falar o seguinte, ó, extingo essa ação sem resolução do mérito, porque não foi satisfeita uma das condições de ação, qual seja, possibilidade jurídica do pedido, porque não existe essa merda de lote na Lua. Você, Felipe, babaca, caiu numa pegadinha. E aí, Yuyu pra você. Sérgio Malandro aqui, ó, pegadinha. Depois de 2015, CPC de 2015 para frente, o que aconteceu? Vamos tirar uma das condições, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido vai ser o quê? Tirada. Eu vou olhar o quê? Interesse de agir. Primeiro, as partes são legítimas, sim. Autor e réu, Felipe e Sara. Felipe comprou um lote de Sara. Ok. Felipe, ele demonstrou um contrato que ele comprou um lote, no contrato tá lá. Vendedora, Sara. Ótimo. Depois, interesse de agir. Eu tenho um contrato entre as partes de um imóvel. Beleza. Possibilidade de pedido. Não tem mais que analisar isso. Isso vai ser no mérito. O juiz vai pegar a minha ação, vai ler lá. Esse idiota comprou um lote na porra da Lua. Comprou. Nossa, bicho. Se fosse em 2012, 13, 14, eu matava essa na hora. Essa ação ia ser extinta, porque é impossível comprar lote na Lua. Mas não. Depois de 2015,
Ele vai ter que instruir o processo. Vai mandar citar Sara, apresente uma contestação informando por que você não entregou os documentos do lote na lua do Felipe. Eu vou impugnar a contestação, dizendo que ela não me entregou, foi enganado. Vou pedir uma audiência de instrução, vou ouvir as minhas testemunhas que foram comigo comprar o lote na lua, levei 2 amigos. Também foram enganados. Sentença de mérito. De mérito. Sentença de mérito. Felipe Roberto Pires da Silva ingressou com uma ação contra Sara Barbosa Reis, reivindicando que seja entregue o lote na lua, pois há um contrato, tal. Beleza? Em que pese haver um contrato de compra e venda, em que pese haver um pagamento, esse direito material, ele é impossível. Não há possibilidade jurídica do pedido em registrar e entregar um lote na lua, pois não existe venda de lote na lua. Pode colocar ainda, a lua não está à venda. Entenderam isso aqui, gente? Sim ou não? Sim. Ó, até 2015, o juiz o que ele vai fazer? 3 condições. As partes são legítimas, sim. Interesse de agir, sim. Possibilidade de pedido, sim. Ó, o pedido não é possível, porque não existe lote na lua. Vou extinguir, vou extinguir o processo sem analisar o mérito, porque é impossível comprar lote na lua. Depois de 2015, 2 requisitos. As partes são legítimas, sim. Há interesse de agir, sim. Vai tramitar o processo todo. A possibilidade jurídica do pedido vai ser examinada no mérito. Vai ser examinada no mérito. Eu vou tramitar um processo todo para ter uma sentença dizendo que é impossível ter um lote na lua. Ok, queridos? Você entendeu assim? Eu entrego os pontos. Entenderam, gente? Tá claro? Sim, sim. Claríssimo? Maravilha. Então, vamos lá. Legitimidade das partes. O que é legitimidade das partes? De novo, o que é legitimidade das partes? Opa! É um atributo jurídico conferido a algum sujeito de discutir ou defender determinada situação jurídica. Autor e réu. Felipe Roberto Pereira Reis. Marcelo Pereira. Qual que é a relação aqui? Filho e pai. Não é assim? As partes são legítimas. Por quê? O filho aqui, ó, é lógico que é filho do pai, né? Óbvio. Então, quer dizer, há uma relação jurídica entre eles aqui. Essas partes são legítimas. Há um atributo jurídico conferindo aos sujeitos o poder ou dever de discutir e defender determinada situação jurídica. Qual que é a situação aqui? Pensão alimentícia. Nesse caso aqui, ó, Felipe Roberto Pereira Reis tem o quê? Legitimidade ativa de propor uma ação contra Marcelo Pereira, que é o legitimado passivo. Só que é o seguinte, Felipe Roberto Pereira Reis, ele é menor de idade, ele é absolutamente incapaz. Ele não pode ingressar com uma ação sem que haja o quê? Sem que ele seja devidamente representado pela sua mamãe, Sara Reis. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma substituição processual, qual seja, a Sara Reis irá pleitear o direito de Felipe Roberto Pereira Reis de alimentos. Ela vai representá-lo em juízo. Então, quer dizer, ó, nessa ação, o legitimado ativo é Felipe Roberto Pereira Reis.
Legitimado passivo, Marcelo Pereira. Só que eu tenho uma situação jurídica aqui que impede que Felipe Roberto Pereira Reis ingresse com uma ação. O menor não pode postular direito. Ele tem que ser o quê? Devidamente representado por sua mamãe. Ok? Beleza, professor. Continuando aqui. Outra situação. Eu tenho o quê? A legitimidade ordinária. Que é o quê? Eu vou pleitear o meu direito, o direito em causa própria. Ou melhor, eu vou pleitear o meu direito em juízo. Felipe contra Marcelo. Em alguns casos, há o quê? Uma legitimidade extraordinária. Exemplo. Joana engravidou. Joana tinha 2 namorados. Felipe e Marcelo. E ambos não sabiam deles, né? Um do outro não sabia. 2 namorados e nasceu Caio. Caio nasceu. O que Joana fala? Puta merda, não sei quem é o pai. Então, eu não vou registrar, não vou colocar o nome do pai. Não vai, não vou. O que vai acontecer? Joana vai até o cartório, coloca lá, nome, mãe, Joana Maria da Silva. Pai, não tem pai. Aquela certidão de nascimento, ela vai para o Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele poderá pleitear um processo de investigação de paternidade contra os supostos pais. Porque o direito, o filho tem direito a ter o nome do pai no documento. Eu sou advogado já há 10 anos, eu reparo muito isso. Tem muita gente que não tem o nome do pai no documento. Triste demais isso. É triste. Imagina uma criança nascer sem o nome do pai no documento. Né? Então, nesse caso aqui, o Ministério Público vai fazer o quê? Ele vai entrar com uma ação legitimado extraordinariamente, exercendo uma legitimidade extraordinária, qual seja, vou ingressar com uma ação buscando direito alheio. Ou seja, o direito do menino lá, do que da criancinha, ter o nome do pai no registro. E, além disso, os demais direitos. Claro isso aqui, senhores? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Interesse processual de agir. O que é interesse? Interesse é o que se considera relevante e vantajoso, útil. O que significa? Interesse processual. É utilidade, a relevância, a vantagem de se obter a tutela jurisdicional. Ou seja, para que eu entre com a ação, eu tenho que demonstrar, juiz, há uma relevância jurídica nisso. No exemplo, Felipe Roberto Pereira Reis, Marcelo Pereira, qual a relevância? Olha só, Felipe aqui, o filho, ele tem direito que o pai arque com as despesas dele. É um direito do Código Civil. Então, quer dizer, eu demonstrei que é interessante, há um interesse processual de se obter uma tutela jurisdicional. Ou seja, o Estado deve intervir, ele não pode se esquivar de garantir essa tutela jurisdicional. Ok? Claro isso aqui, gente? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho desse interesse, vou dar um exemplo aqui. Então, quando eu vou pleitear... vamos lá, como é que eu vou explicar isso aqui? Deixa eu pensar uma forma aqui clara de explicar. Deixa eu ver aqui. Então, o que eu falei? Interesse de agir é o quê? É você demonstrar a relevância de se pleitear aquele direito. Você vai acionar o aparato judicial para que seja feita uma decisão, para que haja uma tutela jurisdicional de um interesse útil. Então, o que acontece? Quando eu vou entrar com uma ação, tem que demonstrar o interesse processual. Exemplo, toda vez
que eu vou demandar um órgão administrativo, primeiro eu tenho que provocar esse órgão. Exemplo. Vamos pensar aqui. João Pereira. Vamos colocar aqui, ó. Luiz Carlos quer aposentar-se por tempo de contribuição. Segundo as suas contas, ele tem 35 anos de contribuição. O que João Carlos fala? Eu já sei que o INSS não vai me dar esse benefício, eu vou entrar com uma ação direto, sem passar pelo órgão administrativo. O que vai acontecer? O juiz vai pegar essa ação e falar o seguinte, ó, as partes são legítimas. Por quê? Autor Luiz Carlos, réu INSS. Por quê? É um direito previdenciário. Interesse de agir. Uai, não estou vendo aqui nenhuma menção de processo administrativo, não estou nenhuma menção de que houve um requerimento administrativo, não estou vendo nenhuma menção que o INSS examinou e negou o benefício. Ou seja, quando eu vou ingressar com uma ação contra um órgão administrativo, para que seja demonstrado o interesse de agir, eu devo provocar primeiro o órgão administrativo. Ele tem o direito de examinar a documentação e de proferir uma decisão administrativa. Depois que passou essa decisão, eu vou para a justiça. O que o juiz fala? As partes são legítimas, sim, autor e réu. INSS e autor e réu, INSS. Interesse de agir. O autor, ele ingressou primeiro administrativamente, houve uma análise do órgão administrativo e o órgão administrativo indeferiu. O órgão administrativo negou o benefício. Claro? Claríssimo? Sim. Beleza. Vamos lá, então, gente. Continuando aqui. No direito penal, o que acontece? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Não, vamos lá, de novo. Aqui agora, primeiro é a análise das condições de ação. O que significa isso? Gente, o parâmetro para o juiz é a petição inicial. O juiz está adstrito, ele está vinculado à petição inicial. Professor, o que é uma petição inicial? É uma petição que é feita para o juiz, para que seja examinado o processo. Então, o que eu falo na petição inicial? Se eu estivesse agora na sala de aula, eu ia fazer um esboço da petição. Eu vou colocar lá primeiro. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara de Família de Belo Horizonte. Autor, Felipe Roberto Pereira Reis. CPF tal. Menor absolutamente incapaz. Devidamente representado por sua genitora, Sara Reis. Vem perante Vossa Excelência ajuizar, propor uma ação de alimentos contra ou em face de Marcelo Pereira. Dos fatos, Marcelo Pereira e Sara Reis tiveram um breve relacionamento no qual nasceu Felipe Roberto Pereira Reis no dia 9 de agosto de 2019. Marcelo Pereira Reis é perito criminal da PF, ganha R$20 mil por mês, pode pagar a pensão de 30% líquido do rendimento dele. Pedidos: que seja notificada a PF para juntar no processo o contra-cheque de Marcelo, que seja determinada a PF que desconte em folha de pagamento 30% do salário de Marcelo. Nestes termos, pede deferimento. Belo Horizonte, 26 de agosto de 2020, assina o advogado. Isso é uma petição inicial. O juiz, ele não pode julgar fora disso. Vamos pensar. O que o juiz fala? Marcelo ganha muito bem, 20 pau por mês. O que eu vou fazer? Eu vou determinar que seja pago 50% do salário dele. Vai ser rachide. Vai viver com 10, pagar 10 para o filho.
Isso não pode porque o juiz está vinculado aos pedidos feitos na petição inicial. Ele não pode extrapolar. É como se fosse um quadro. Imagina um quadro. O pintor, quando ele pinta um quadro, o que ele faz? Ele vai pintar dentro do quadro. Ele pinta fora? Não, óbvio, né? Mesma coisa, o juiz está descrito o quê? A petição inicial é como se fosse um quadro. Ele deve pintar naquele quadro. Ele vai julgar o processo de acordo com aqueles parâmetros fixados pelo autor. Se eu pedir 30%, ele não pode extrapolar, mesmo que ele ache necessário. Olha que interessante. Entenderam? Então, quer dizer, como que eu vou fazer essa análise das condições da ação? Significa dizer o seguinte: o juiz deve analisar as condições da ação de acordo com a petição inicial. Autor: Felipe Roberto Pereira Reis. Réu: Marcelo Pereira. Tá certo. Autor: Felipe Roberto Pereira Reis. Réu: Daniel de Oliveira. Opa! Tá errado. Daniel não deve figurar no polo passivo. Ele não é parte de Felipe. Ação extinta. Sem resolução do mérito. Por quê? Sem resolução do mérito. Por quê? Não houve o preenchimento das condições da ação, qual seja, legitimidade das partes. Claro, senhoras e senhores? Sim ou não? Positivo. Então, essa análise aqui, queridos, é uma análise do processo civil. No processo penal é diferente um pouquinho. Por quê? Na ação penal, ela é uma ação eminentemente pública. O que significa isso, professor? Vamos lá. No processo penal, a ação penal ela é uma ação, em regra, pública. Por quê? Cabe ao Ministério Público propor ação penal incondicionada. No Código Penal, ela fala o seguinte: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ação penal de natureza pública. Somente o Ministério Público deve propor essa ação. Ok. Então tá. Quando o Ministério Público vai propor essa ação, eu te pergunto, deve haver um inquérito policial anteriormente? Sim ou não? Não. É obrigatório a existência de um inquérito policial? Vocês não sabem por quê, vocês não estudaram isso ainda não. Então, vamos explicar para vocês. Ó, gente, é uma coisa meio contraditória, mas é verdade. O inquérito policial, ele é o quê? Ele é um procedimento administrativo. Oi? Não é na esfera judicial. O delegado de polícia, ele é o condutor da ação penal, ele é a autoridade policial que presidirá o inquérito policial. E ainda, é uma fase administrativa, ou seja, não é imprescindível que exista o inquérito policial. O promotor de justiça pode ingressar com uma ação penal pública sem que haja inquérito policial. Exemplo, comarca de Manga, não tem delegado, houve um homicídio. Mataram lá o açougueiro. Não tem delegado, o que o promotor fala? O promotor faz, vou entrar com uma ação criminal contra quem matou o açougueiro sem que haja inquérito policial. Por quê? Não tem delegado, não é imprescindível que seja feito inquérito policial. Então, quer dizer, nesse caso aqui, na ação penal, ela pode ser proposta independentemente de um procedimento administrativo, qual seja o inquérito policial. A ação penal, você tem vários tipos de ação penal. Tem ação penal pública incondicionada, que é a ação que o Ministério Público pode propor sem que seja feito um inquérito policial. 2. A ação penal pública condicionada à representação. Deverá ter uma autorização de alguém para entrar com uma ação penal. A ação penal privada é quando eu vou entrar com uma ação contra a Luísa. Luísa me difamou. Como diz o outro,
me defamou, né? Fala defamou. Ah, me defamou. O que aconteceu? Luísa falou o seguinte, falou que eu era um caloteiro. Pode ser calote, deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer um exemplo diferente. Ameaça. Crime de ameaça é isso. Crime de ameaça. Luísa falou... eu ameacei Luísa. Deixa eu ver aqui isso. Luísa, vou te matar. Crime de ameaça. O que Luísa faz? Luísa pode ingressar com uma ação penal privada contra mim até 6 meses após a confirmação desse ato, ou após eu ter falado que queria matar a Luísa. Então, falei hoje, 26 de agosto, ela tem até 6 meses, até fevereiro, para entrar com essa ação. Se Luísa não entrar com essa ação, o que vai acontecer? Ela vai perder o direito de ação. Por quê? O prazo se esvaiu. O prazo foi embora. Então, eu tenho uma situação no processo civil e outra no processo penal. Ficou claro, queridos? Isso ou não? Oxi. Claro. Tá? Maravilha. Gente, vamos falar então agora o tópico... Não, tá faltando aqui, ó. Isso. Não, ficou errado aqui. Tópico 3. Partes da ação. Primeiro, as partes da ação são o autor e réu. O autor é aquele que pleiteia o direito, a tutela jurisdicional, e o réu é aquele que faz o quê? Ele vai se defender. Ele vai apresentar a sua resposta. Ele vai apresentar a sua defesa no processo. Ambas as partes têm direito à jurisdição. Lembra que eu falei no início? Ó? O que é jurisdição, gente? O que é o direito de ação? É um direito no qual autor e réu têm. O autor tem o direito de que seja examinado o seu pleito. O réu tem o direito de se defender nesse processo e que o Estado se manifeste de forma satisfatória para ambas as partes, que ele faça uma análise processual, uma análise imparcial do pleito autoral e veja se tem razão ou não. Ok? Ok. Gente, vamos lá então. Continuando aqui, causa de pedir. O que significa isso? Já expliquei aqui, ó, legitimidade ordinária. Já expliquei extraordinária. Causa de pedir. O que é a causa de pedir? É composta pelos fatos que embasam e dão sustentação ao pedido do autor. É o fato jurídico que fundamenta o pedido. Vamos lá, então. Ó. O que é causa de pedir? É composta dos fatos que vão embasar, vão dar sustentação ao pedido formulado. Exemplo, Felipe Roberto Pereira Reis contra Marcelo Reis, representado por sua mãe, Sara Reis. Causa de pedir. Felipe é filho de Marcelo. Felipe necessita de uma prestação jurisdicional para que Marcelo pague a pensão alimentícia. Isso é o quê? São os fatos que vão embasar o meu pedido. Ok? Causa de pedir próxima. Ela é composta pelos fundamentos jurídicos que sustentam o direito. A lesão ao direito. Qual é a lesão do direito nesse exemplo? Marcelo não paga pensão. Marcelo está agindo em desacordo com o disposto na lei. Causa de pedir remota. O que significa isso? Consiste nos fatos constitutivos do autor. É relação de direito material. Qual que é isso? Qual é a relação de direito material? Marcelo Pereira é pai de Felipe Roberto Pereira Reis. Há uma relação material aqui, ó. E Marcelo Pereira deve prestar alimentos a Felipe Pereira.
Claro isso aqui, gente? Causa de pedir próxima. É a lesão ao direito. Marcelo não paga pensão. Causa de pedir remota. É relação de direito material. Ok, queridos? Outra observação aqui. A regra processual é o seguinte, ó. As partes não devem indicar os dispositivos legais. O que significa isso? Bastaria o quê? Eu colocar os fatos e a causa de pedir. Quais são os fatos? Felipe Pereira Reis é filho de Marcelo Pereira Reis, nascido dia 9 de agosto de 2019, parará. Marcelo tem que pagar pensão. Eu não necessitaria de fazer o quê? De indicar o artigo da lei. Regra geral é assim. Na prática, nós advogados sempre colocamos o artigo, né? Então, assim, numa prova de concurso, na prova da faculdade aí, você vai colocar o seguinte: não é necessário indicar dispositivos legais. Porque o juiz sabe ou conhece o direito. Iure viti curi. O juiz sabe o direito. Iure viti curi. O termo em latim significa o quê? O juiz sabe o direito. Ok? Ok. Vamos lá, então. Teoria da substanciação. O que significa isso? A causa de pedir se baseia única e exclusivamente nos fatos articulados pelo autor. A narrativa não precisa colocar os fundamentos jurídicos, somente os fatos. Se eu colocar os fatos, já vai ser analisado a pretensão. Teoria da individualização, ou seja, a causa de pedir deve ser composta pelos fatos e pelo fundamento jurídico. Eu tenho que fundamentar juridicamente. Felipe Roberto Pereira Reis deve receber alimentos porque o Código Civil, no artigo tal, determina que cabe aos familiares prestarem alimentos uns aos outros. Ok, queridos? Sim ou não? Ok. Beleza. Pedido. O que é o pedido? É a pretensão do autor deduzida em juízo. O que significa isso? É aquilo que o autor pretende obter com a tutela jurisdicional. Então, nosso exemplo. Qual é a tutela jurisdicional que Felipe Roberto Pereira Reis requer? Felipe Roberto Pereira Reis requer uma tutela jurisdicional que seja determinado ao pai, ao Marcelo Pereira, o pagamento de alimentos. Qual é a tutela jurisdicional? O pagamento de alimentos. Claro? Sim, sim. Eu tenho dois pedidos. Eu tenho o pedido mediato. O que é pedido mediato? Pedido mediato é o quê? Pedido mediato é o bem da vida que se pretende a tutela. O que significa isso? O que significa o bem da vida? É o direito material violado. Nesse exemplo, qual é o direito material violado? O não pagamento de pensão. Será o quê? O autor tem direito à pensão alimentícia. Pedido imediato é o bem da vida que se pretende à tutela. Qual é? Pensão alimentícia. Alimentos. Alimentos é o pedido imediato. Pedido imediato é a tutela jurisdicional. É a condenação do autor em pagamento de pensão alimentícia. Será o quê? Será confirmado, será executado, será afirmado quando?
quando a PF descontar do Marcelo lá no contra-cheque dele, trintinha. R$ 6.000. E julgando a continha lá do Felipe, lá, ó, da mãe de Felipe, Sara Reis. De novo, pedido imediato é o bem da vida que se pretende. Ou seja, é o bem da vida, é o que é a tutela que eu peço ao judiciário. O judiciário, eu preciso de uma proteção judiciária, ou seja, foi violado o meu direito de alimentos. O meu pai, judiciário, não quer pagar alimentos para mim. O que é o pedido imediato? São os alimentos. Pensão alimentícia. O que é o pedido imediato? Aí é a tutela jurisdicional propriamente dita. Isso significa o juiz vai condenar Marcelo a pagar 30% de pensão alimentícia em favor de Felipe Roberto Pereira Reis. Senhoras e senhores, fui claro nessa missão aqui? Sim, positivo. Alguma dúvida?